Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso do Castelinho da Rua APA, um caso que é um mistério até hoje, principalmente em São Paulo, né? Sobre um castelinho, né? Uma construção residencial que foi feita no ano de 1912, que existe até hoje, foi restaurado depois de ficar muito tempo, né, abandonado. Inclusive, eu não sei se permanece até hoje, mas dizem que, principalmente no tempo que ele ficou abandonado, fenômenos aconteciam ali, principalmente, né, sobrenaturais, né, de ser mal assombrado ou bem assombrado ali o lugar. Depois de uma situação que aconteceu ali envolvendo uma família, onde 3 membros dessa família, envolvendo a mãe e 2 filhos, tiveram suas vidas ali ceifadas, né, mas não se sabe ainda bem o que aconteceu. A conclusão das autoridades foi que um dos filhos teria tirado ali a vida da mãe, do irmão e depois tirado a própria vida, mas não é todo mundo que aceita aí essa história, não, essa teoria não. Por mais que tenha sido a conclusão dada pelas autoridades, ainda há controvérsias envolvendo isso, a gente já vai entender direitinho o que está por trás desse caso, o que torna ele um caso misterioso. Muitas pessoas não acreditam nessa conclusão dada pelas autoridades e principalmente envolvendo aí a situação de entender o que de fato aconteceu, se foi mesmo um desses filhos que fez isso ou se aconteceu ali de uma outra forma, envolvendo a própria família, inclusive tendo gente que acredita aí que pode ter a participação de uma 4ª pessoa nessa cena. Para além da questão aí espiritual, né? É assombrado, não é? Vamos ver o que as cartas dizem pra gente a respeito desse caso. Esse é um caso também que vocês me pedem bastante por aqui. Então, é isso. Se você não sabe como funciona o canal, a gente traz casos assim, misteriosos, que não tiveram solução, ou que até tiveram. Nesse caso, tem uma conclusão dada pelas autoridades, mas não é tão aceita, né? Tem gente que não acredita muito bem que foi isso que aconteceu. E pode realmente não ser, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso e entender o porquê que pode não ser. Então, nesses casos assim, onde ficam assim muita coisa sem explicação, ponta solta, a gente tenta entender através das cartas do baralho cigano. Também trago previsões aqui, Brasil, mundo, famosos, tudo que a gente pode ver através das cartas do baralho cigano, então dá uma olhadinha aqui no canal. De repente tem um vídeo, um assunto, um tema que você tem interesse, curiosidade de saber. Se gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo aqui na tela. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais, o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela também. E é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Inicialmente, a história começa aí com o Virgílio, que era médico, e a Dona Maria Cândida, que era socialite. Eles tinham uma boa vida financeira. Eles chegaram a construir na Rua APA um castelinho, né, uma residência que ficou conhecida como Castelinho, porque era bem bonitinha mesmo, eu vou deixar aqui para vocês. E para os moldes da época, né, era uma residência que chamava bastante atenção. Eles também tinham um cinema Broadway, que vinha boa parte ali da renda da família. Eles tiveram 2 filhos, seu Virgílio e a Dona Maria Cândida, tiveram o Armando e o Álvaro, que mais tarde ambos se tornaram advogados. Ao que tudo indica, a família vivia bem, né? Até o desencarne do Virgílio, ali o pai, né, da família. Com isso, as coisas mudaram um pouquinho, mas parece até que a família continuou mantendo ali seu padrão de vida, até que bem, por conta da profissão ali dos filhos, mas principalmente por conta do cinema, que era algo que ajudava bastante eles financeiramente.
Depois do desencarne do marido, a dona Maria Cândida, ela ficou mais reclusa, parece até mesmo que ela se tornou um pouco mais religiosa. E o Armando, o filho mais novo, ele era o responsável pelas finanças da família. Parece que ele era o mais, assim, certinho, vamos dizer assim, né? Porque o outro, mais velho, ele era patinador, mas parece que ele era mais, assim, da farra, mulheres, viagens. E o irmão mais novo, ele tinha personalidade diferente do irmão, apesar de ter a mesma profissão, o que separava eles ali era principalmente a personalidade. Então, alguns conflitos aconteciam, principalmente depois do desencarne do pai. Em determinado momento, depois disso, depois do desencarne do pai, o irmão mais velho, o Álvaro, ele teria feito uma viagem e quando ele voltou, ele teve ali uma ideia de um empreendimento, ele queria construir um ringue de patinação, mas para isso eles precisariam acabar com o cinema. Teria que acabar com o cinema, fechar, parece que ele queria construir no mesmo lugar, ou até mesmo com dinheiro, por exemplo, da venda, eu não sei necessariamente como funcionaria, da venda do cinema no caso. Então ele leva essa ideia para a família, ele estava bem empolgado, né? Mas parece que o irmão, principalmente que era quem administrava ali a renda da família, não recebeu isso de uma forma positiva, disse que não, que eles não poderiam desfazer de algo que era segurança financeira da família para algo duvidoso, né? Então ele não se sentiu muito confortável com isso e não aceitou. Parece que até mesmo ele chegou a levar para a mãe, mas a mãe também não teria gostado muito da ideia e o Álvaro não gostou muito dessa situação. Até porque parece que ele já estava com tudo organizado, assim, na cabeça dele já estava tudo certo, inclusive que ele teria feito acordo com algumas pessoas. Parece até mesmo que ele estava devendo dinheiro, enfim. Então isso se tornou uma problemática entre a família. Então no dia 12 de maio de 1937, a família foi encontrada sem vida, através de disparos. Os irmãos Álvaro e Armando e a dona Maria Cândida. Segundo o laudo das autoridades, a dona Maria Cândida teria desencarnado aí com 3 disparos, parece que no peito. E a conclusão que eles deram para isso foi que o Álvaro, o irmão mais velho, teria tirado a vida da família, do irmão e da mãe, e depois teria tirado a própria vida, principalmente porque o objeto que foi utilizado para isso, que foi encontrado na cena, pertencia ao Álvaro. E por conta de toda essa situação, envolvendo conflitos, envolvendo financeiro, por conta desse projeto que ele tinha, a teoria das autoridades foi que uma briga teria acontecido entre os irmãos, a mãe teria se envolvido e acabou que ele tirou a vida deles e depois tirou a própria vida, mas o Álvaro teria sido encontrado com disparos no peito. E a pessoa, quando ela tira a própria vida, é muito assim, muito difícil, muito raro que ela opte por tirar a vida com um disparo no peito. Mas, de toda forma, essa foi a versão oficial. Álvaro teria tirado a vida da família, da mãe e do irmão, e depois teria tirado a própria vida. Mas há quem diga aí que isso seria difícil, principalmente por conta da forma que ele teria tirado, supostamente, a sua própria vida com disparos no peito, que isso geralmente não é feito, e que a mãe, na verdade, ela teria recebido 4 disparos e não 3, conforme foi o laudo, né, das autoridades. E 2 desses disparos teria sido de uma arma diferente, a qual foi encontrada na cena do crime, no caso, além do Álvaro, que foi encontrada lá. Então, há a possibilidade de ter uma terceira pessoa na cena. E além disso, parece que havia pólvora nas mãos do Armando, do filho mais novo. Então, são coisas assim que realmente nada faz muito sentido, né? Aí eu fico me perguntando como que as autoridades, no mínimo assim, eles deviam não ter dado
tipo, sei lá, inconclusivo, do que dar uma resposta com tantas coisas contra, né? Então eu não sei se isso realmente foi comprovado, se foi comprovado que realmente tinha pólvora nas mãos do Armando. Porque se foi, no mínimo teria que ter uma resposta para isso, por quê? Então, que vocês colocaram aqui como se o Álvaro teria feito isso, sendo que tem pólvora na mão do outro. Pelo menos uma explicação, assim, uma teoria para explicar, né? Já que eles deram essa conclusão. E os disparos na mãe também. Se havia disparo de 2 armas diferentes, cadê a outra? Onde que foi parar, né, essa arma? Como que simplesmente depois ela teria sumido, se não havia mais ninguém lá, se foi o Álvaro que fez isso. Então, assim, eu acho que a essa altura vocês já conseguiram entender por que já até agora essa situação é realmente, assim, um pouco suspeita e misteriosa e que realmente existem pontas soltas, né? Coisas que não foram explicadas. Então, depois disso, depois do que aconteceu, do desencarne da família, por a conclusão que foi dada ter sido que foi alguém da família, eu acho que era uma lei da época, não sei, mas familiares, outros parentes não poderiam ficar com a casa, com os bens e o dinheiro da família. Então parece que a casa ficou de responsabilidade da União, do governo. Depois parece que alguém ficou vivendo lá, morando lá. Não sei como se deu isso. E depois ela ficou abandonada até por volta de 2015, se eu não me engano, 2017. Depois ela foi restaurada. E como eu disse para vocês no início, esse tempo que ela ficou abandonada, muitas pessoas relatam, principalmente pessoas em situação de rua, relatam que viram coisas esquisitas lá, né? Que era uma casa que sofria ali por influências espirituais, principalmente ouvindo ali gritos, ouvindo coisas lá, presenciando coisas lá no castelinho que ficou muito tempo, né, abandonado. Os principais relatos vêm justamente dessas pessoas que, não tendo onde ficar, onde se abrigar, acabavam indo para lá, já que era um lugar que estava abandonado, né, que estava vazio. Então ainda tem, né, essa questão aí espiritual, e a maior parte dessas manifestações que diziam, né, que acontecia lá, ouvia principalmente uma voz feminina, alguém dizendo foi ele, meio que pedindo ajuda ou tentando avisar, alertar alguma coisa. E enfim, depois disso, muita coisa foi feita, muitas investigações, muita gente indo atrás dessa história, tentando entender, mas é um mistério até hoje. Por mais que uma resposta tenha sido dada, vocês viram que, assim, muita coisa sem explicação, né? Muita gente não acredita que o que aconteceu realmente foi isso. Então vamos lá, vamos agora para ver o que as cartas têm para dizer a respeito disso. E assim, o que eu sempre falo para vocês eu não posso dar todas as respostas, mas eu tenho certeza que a gente consegue sair com a resposta de, pelo menos, foi a família. Apenas foi algo que aconteceu ali entre eles. Foi o irmão, não foi o outro. Tinha mais alguém de fora. Qual foi a motivação disso? Por que isso aconteceu? Assim, pelo menos um norte a gente consegue, sim, né? E também com relação à questão espiritual e, de repente, aí o que aconteceu após isso, né? Espiritualmente. Vamos lá. Vamos ver o que as cartas dizem a respeito disso. O que realmente aconteceu no castelinho da Rua Apa naquele dia? O que está por trás dessa situação? O que realmente aconteceu com aquela família?
microfone na frente. Assim, gente, eu acho que a pessoa que mais sofreu nessa situação, e até mesmo a nível espiritual mesmo, tá? Se houve realmente alguma manifestação espiritual, foi vindo da mãe. E assim, de forma mesmo até que bem intensa, né? Eu vejo até mesmo assim, e aqui tá me mostrando de uma forma muito clara, eu vi a respeito de uma situação que causou um incêndio do lugar. Eu não sei exatamente quando que aconteceu. Por ter acontecido depois, eu não achei necessário colocar aqui para vocês dentro da história. Mas aconteceu um incêndio no momento em que, no período, né, que tava ali abandonado o lugar e tudo mais, depois que aconteceu isso, eu vejo tendo muito relação assim com ela, né? Como se eu visse ela pondo fogo. Pode ser, pode não ser, né? Mas, enfim, envolvendo manifestações espirituais. Mas assim, gente, sobre o caso em si, eu não vejo, eu não diria, não sei, tem algo que me diz que não foi coisa envolvendo só a família. Realmente, assim, eu não digo que foi esse moço que deram como conclusão que foi ele que fez. E nem acredito que foi uma situação que aconteceu apenas entre eles. E é muito importante que a gente tenha, tá, esse esclarecimento da situação. Porque enquanto eu estava vendo, né, sobre isso, muitas das vezes as questões ali a nível espiritual já vão acontecendo, né? Eu não conhecia o caso para trazer aqui e explicar para vocês, contar para vocês o que aconteceu. Eu fui dar uma olhada, né, na história. E aí eu já senti assim, pensei, eu falei assim, caramba, se foi, tudo bem, né? Se foi um deles, se aconteceu ali apenas entre a família, menos pior, menos mal. Mas também eu fiquei assim pensando, muito difícil que até mesmo alguma manifestação espiritual pode ter acontecido naquele lugar, que os espíritos tivessem ficado presos, ou que isso tivesse espiritualmente sido difícil, tenso para eles, se fosse algo envolvendo só eles. Muito difícil mesmo, gente, vocês podem ter certeza disso. Por mais que, obviamente, cada espírito tem o seu processo, tem a sua questão, mas na maioria das vezes isso acontece quando uma injustiça acontece, quando as pessoas estão tirando por conclusão algo que não é verdade. Isso acaba sim gerando uma revolta, e como se o espírito ele quisesse meio que fazer justiça, como se ele quisesse mostrar alguma coisa. Então até mesmo esse ato das pessoas ouvirem, né, e falarem que ouvia um espírito, né, feminino ali dizendo foi ele e tal, você vê mesmo uma revolta, uma vontade de mostrar a verdade, de dizer exatamente o que aconteceu. Isso é bem relevante, bem importante para a gente entender assim que contexto. Em que contexto eu vi de forma superficial essa questão do incêndio, mas até mesmo isso seria bem simbólico para a gente entender o que de fato aconteceu. Em que momento será que isso aconteceu? Às vezes é a revolta ali do espírito, o espírito querendo causar alguma situação ou mostrar alguma coisa que não tá certo. E na maioria das vezes, e eu tô falando isso pra vocês também não é à toa, e isso não é só
aquilo que eu acho. Tô tentando fazer com que vocês entendam. Que às vezes eu vou falando assim, as pessoas acham que eu só tô dando pitaco. E não é, tá? É realmente para vocês conseguirem entender. Na maioria das vezes, isso acontece quando o verdadeiro culpado tá vivendo como se nada. Ou até mesmo tá se aproveitando do mal que fez. Então, assim, então até mesmo isso, sabe? É observar o contexto por trás da situação. E como eu disse, se realmente tivesse acontecido apenas entre eles ali, eles estavam em espírito, gente. Ninguém sobreviveu pra, tipo, acontecer uma revolta ali física. Ou os espíritos ficarem presos. Não, eles se resolvem no plano espiritual. Isso também é um bom indicativo pra gente, tá? E eu realmente não vejo as coisas se dando apenas entre a família. E eu vejo uma revolta muito maior mesmo envolvendo a mãe, né? A figura materna. E eu vejo um dos irmãos realmente pode ter sido uma figura relevante nesse cenário, principalmente se algo aconteceu através dele. Porque eu vejo uma pessoa, e provavelmente sim foi quem efetuou, né, ali tirou a vida da família. Então sim, eu acredito que foi alguém de fora, que havia sim uma quarta pessoa ali, não tem nem o que falar, e que era conhecida da família. Ah, Jéssica, você acha que era um familiar, um parente que queria tirar a vida da família, né, desse núcleo familiar, para ter direito, de repente, a ficar com a casa, com os bens, com o dinheiro? Não diria que era alguém da família, não, que era algum parente, não. Eu vejo muito mais que era de fora, mas que era conhecido, sim. Possivelmente um amigo, alguém próximo. E principalmente que, de repente, poderia ter relação ou ligação com um dos irmãos. Poderia ser que a família inteira conhecesse ele, sim, mas algo partindo principalmente de um. E aí, de repente, esse moço ele pode ter pecado num sentido dele ter relações. Eu não sei se realmente ele devia algo, se de repente ele tinha acordos, se, sabe, alguma coisa de repente partiu ali, pode ter tido alguma ligação, porque também do nada não foi. Então, alguma coisa pode ter tido relação com um dos filhos, mas eu não vejo que, por exemplo, ele estava junto ou que ele tinha armado alguma coisa. Eu não vejo necessariamente isso. Eu diria muito mais que todos foram vítimas. Todos que perderam a vida foram vítimas, tá? E o intuito foi somente, realmente, a casa da família, o castelinho, e realmente os bens. Dinheiro, tudo isso, tá? Não tem nem o que falar, assim. E é muito, muito importante mesmo, gente. Se ouve. Se ouve. Se ouve de forma mais, assim, em especial, né? Alguém que se beneficiou mais dessa situação, eu acho que é algo também, assim, que a gente deveria abrir os olhos. Que no mínimo, assim, suspeito, tá? Porque eu vejo realmente isso. Eu vejo que, assim, de certa forma, quem fez conseguiu se beneficiar, tá? Financeiramente e até mesmo do lugar. Então, eu acho que é bem simbólico, tá? Bem simbólico, e isso pode explicar a revolta espiritual. Você está vendo ali a pessoa que fez aquilo, seu filho levando a culpa, você, a sua família levando a culpa, o verdadeiro culpado não pagando pelo que fez, ficando impune e ainda se aproveitando, ainda conseguindo o que queria,
se beneficiando ali de algo que um dia foi o seu lar. Então, realmente bem difícil, bem complicado, tá? E como eu falei para vocês, de certa forma explica até mesmo a revolta a nível espiritual, mas eu não diria que isso permanece acontecendo, ou até mesmo que os espíritos permaneçam presos lá. Eu acho que é muito mais uma questão de conclusão mesmo, a pessoa conseguir entender, conseguir aceitar, conseguir perdoar e seguir em frente, né, e tudo mais. Eu vejo isso sendo muito mais difícil, mas eu vejo que foi bem mais difícil, principalmente para a mãe, né, para a figura feminina nessa situação, espiritualmente falando. Mas eu acredito que isso já não aconteça mais. Pode ser que ela já tenha, assim, se desligado, pode ser que ela já tenha aceitado e entendido, enfim, eu não diria que ela permanece lá, que a família permanece lá. Eu não diria até mesmo que ficou lá, né? Principalmente os filhos. Eu vejo muito mais a moça mesmo, né? A mãe. O negócio foi mesmo assim, foi muito bem planejado, arquitetado e sabia muito bem como que as coisas se dariam. De repente até mesmo sabendo que iria para o governo, que iria para a União. Então, é algo que pode ir além, né, do que a gente imagina. Mas é isso, gente. Resumo, eu não vejo que se trata, tá, da família, só da família apenas. E eu queria mostrar pra vocês isso bem simbólico, né, que eu vi, daí eu lembrei que parece que aconteceu um incêndio lá. Carta da mulher, que no caso tá representando aí, né, a mãe. Preciso nem dizer que isso aqui representa o castelinho, né? Ó. Às vezes, as cartas realmente, assim, esfregam na nossa cara, né? Tá muito claro isso. E eu falei assim, eu achei bem espiritualmente, né? Isso bem, assim, simbólico mesmo. Mas, claro que isso só mesmo se desenhar, não tem como. E eu falei assim, meu Deus, na hora me veio assim, meu Deus, foi ela que pôs fogo. Enfim. É isso, né? Vejo que realmente o que aconteceu foi algo que foi aí além deles, tá? Tinha, sim, uma quarta, né, no caso, pessoa nesse lugar, infelizmente, que saiu aí impune no que diz respeito à conclusão das autoridades, a esclarecer o que aconteceu, né? Saiu aí sem pagar, mas o que eu sempre falo pra vocês, gente, não existe a coisa da impunidade completa. Não existe mesmo. Tem nem que falar, a pessoa, na maioria das vezes, ela paga, mesmo que não da forma que a gente considera, né? Pagar pelo que fez, pra mim, é a pessoa ser condenada e presa. E pagar é a sua pena, né? Ali, seus anos de prisão. Nem sempre. Às vezes a pessoa ela paga de outras formas, segundo a lei de causa e efeito, né? A lei do retorno. Você recebendo exatamente o sofrimento que você causou. Então, eu tenho certeza que essa pessoa também, por mais que ela tenha conseguido se beneficiar de alguma forma, não de forma 100%, ou que continuou se beneficiando para sempre. A tendência, geralmente, é aquilo que veio de forma ilícita não frutificar, né? Não é algo que é abençoado na sua mão. Então, é consequência a pessoa,
pagar pelo que fez, sim, segundo a lei do retorno de causa e efeito aqui nessa terra. E espiritualmente também da justiça divina, vocês podem ter certeza que não escapa mesmo, né? E importante é esses espíritos, né, que foram vítimas disso estarem bem, que eles encontrem, né, a paz aí, que eles fiquem tranquilos, mas tudo é um processo. Me diz aí nos comentários se você conhecia esse caso, que você acha, né, que pode ter acontecido, se você tem mais alguma informação, coloca aí nos comentários. Coloca também a sugestão para o próximo vídeo, que eu tô sempre vendo e anotando a sugestão de vocês e trazendo assim que possível. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.